livro de Gênesis, capítulo 3. E antes de mais nada, quero fazer uma oração. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, queremos louvar-te por podermos explanar a tua palavra, poder falar dela, poder estudá-la, que ela fale ao meu coração e ao coração daqueles que estão me ouvindo. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações, movê-los e transformá-los. Obrigado, ó Pai, porque o teu Santo Espírito é que nos aplica a lição. Abençoe esta aula, abençoa a tua igreja reunida ao redor dessa aula. Nós te louvamos, rendemos-te graças por podermos ter essa tecnologia. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Na semana passada, nós vimos o caráter maligno de Satanás. Nós vimos que ele é a própria mentira. Satanás é a mentira. O Senhor Jesus é a verdade e Satanás é a mentira. E nós estamos vendo aqui, não sei se dá para ver direitinho o slide, mas nós temos aqui capítulo 3, Gênesis 3, de 1 a 24, fala da queda do homem. O homem alienado de Deus. O homem perdido. Bem, hoje eu queria ver com os irmãos a sutileza do tentador. Vamos entrar agora, depois de termos visto quem era a serpente, visto como ele age, o que ele fez, quem ele é, Satanás, que é a serpente, que é o dragão, que fala para nós em Apocalipse. E agora eu queria ver ele em ação, tentando Eva. Então, os versículos de 1 a 5, nós temos a sutileza do tentador. E aqui nós temos o relato da tentação com a qual Satanás atacou os nossos pais, Adão e Eva, para atraí-los ao pecado. E que provou ser fatal para o casal. As consequências foram consequências terríveis, né? Condenação eterna, dor e sofrimento, tudo por causa que deram ouvidos à tentação de Satanás. Mas, só lembrando, o tentador, que é o diabo, sobre a forma e semelhança de uma serpente, e nós já vimos a respeito dessa serpente, o diabo é Satanás. A antiga serpente, Apocalipse 12, 9. Um espírito maligno, espírito, não uma força, não uma influência, mas um espírito maligno. Por criação, um anjo de luz. Satanás tem o nome, já vimos, de a estrela da manhã, que quer dizer Lúcifer. E um ajudante próximo do trono de Deus. Ele, Satanás, vimos, ele era o querubim ungido da guarda. Ou seja, Satanás tinha um ministério próprio para ele. Miguel, ligado ao Pai, a Deus Pai. Gabriel, ligado a Deus Espírito. E com certeza, Satanás, ou na época Lúcifer, era ligado a Deus Filho. Então, um ajudante próximo do trono de Deus, que pelo pecado tornou-se um apóstata. A palavra apóstata é interessante, porque nós lemos ela em Tessalonicenses, falando daqueles que se apostataram da fé. Então, aqui nós temos a câmera, estou chegando próximo da câmera. Agora estou me apostatando da câmera. Ou seja, estou me afastando da câmera. E Satanás se afastou do trono de Deus. Por quê? Porque o seu coração, nele teve iniquidade. Gerou pecado no seu coração. Mas este que atacou os nossos pais era certamente príncipe dos demônios.
Já vimos, ele influenciou vários anjos a pecarem juntamente com ele e se rebelarem contra Deus. Ele sabia que não poderia destruir o homem. Por quê? Quando nós estudamos espírito, alma e corpo, o corpo pode ser destruído. Volta para o pó porque é pó. A alma não morre, é eterna. Depois da concepção, a alma não pode mais ser destruída. O espírito volta para Deus, depois da morte. Então, o que acontece? Ele sabia que ele não poderia destruir o homem na sua essência. Ele não podia acabar conosco. Sempre haveria a alma. Então, o que ele fez? Ele corrompeu o homem. A morte que nós sofremos hoje, né? É a morte espiritual, ou seja, afastamento total de Deus. Nunca o aniquilamento da alma. Algumas seitas falam de aniquilamento da alma, mas isso não é ensinado pela palavra de Deus. Balaão tentou amaldiçoar Israel, mas pôde só tentar. E o jogo, portanto, que Satanás tinha que jogar era atrair Adão e Eva, nossos primeiros pais, ao pecado. Dessa maneira, separando-os eternamente de Deus. Assim, o diabo foi, desde o princípio, um assassino. Mas ele matou o homem. Com as suas atitudes, ele matou o homem. E nós já vimos isso, que aquele que não ama o seu irmão é assassino. O único pescoço que foi golpeado por Satanás, o cabeça federal. O adversário e inimigo é o iníquo. Então, o tentador, que era o diabo, sob forma de serpente, é certo que foi o diabo que enganou Eva. Foi o diabo na semelhança de uma serpente, e nós já vimos essa serpente a respeito dela, o pensamento de alguns a respeito dessa serpente. Mas é interessante a serpente. Vimos que é um ser astuto, perspicaz. E porque é uma criatura sutil. A serpente, ela se esconde para fazer o mal. Ela se esconde. Veja, a serpente é uma criatura enganadora. Por que é uma serpente? Porque é uma criatura enganadora. Porque é uma criatura sutil. Observe que não há nada com que o diabo mais sirva a si mesmo e aos seus próprios interesses do que a sutileza não santificada. O que vem ser a sutileza? Argumento ou raciocínio próprio para embaraçar ao outrem. Argumento ou raciocínio próprio para embaraçar ao outrem. Sutileza. Por isso, Satanás é sutil. Não saberemos dizer aquilo que Eva pensou dessa serpente. Como nós já falamos lá atrás, quando estudamos o versículo 1 do capítulo 3,
não sei se era comum alguém conversar com animais. Mas é interessante que Eva não fala que ela ficou espantada. Vendo uma serpente falando. Ela não ficou espantada. Vemos que Balaão não ficou espantado em ouvir uma jumenta falar com ele. É muito interessante isso. Mas nós não temos aqui o que não foi relatado para nós, o que Eva pensou dessa serpente que falava com ela. Talvez ela mesma não sabia nem o que pensar disso. Uma coisa inusitada, né, para ela. A princípio, talvez ela supôs que pudesse ser até um anjo que tivesse. Por quê? Porque Eva não conhecia o lado mau. Os animais não eram ferozes, não matavam uns aos outros. Não havia morte. Dentro do coração de Eva não havia pecado, nem de Adão. O que é uma coisa má? Não sabia. Por quê? Porque a criação era muito... Tudo que Deus fez é muito bom. Então, talvez ela nem pôde suspeitar que havia alguma coisa errada. E é interessante que muitos idólatras usam a figura da serpente, né? A aparência da serpente, para adoração. Mas o que aconteceu? A pessoa tentada foi a mulher. Agora sozinha e a alguma distância de seu esposo, mas perto da árvore proibida. Olha que interessante isso. Olha que cena. Eva, não tão longe, mas não tão perto do seu marido, do seu esposo, mas próximo daquilo que Deus havia proibido. E qual a sutileza de Satanás? Bem, vamos ver alguns pontos dessa sutileza. Alguns pontos dessa sutileza. Primeiro, atacar o vaso mais fraco com as suas tentações. Paulo diz que quem foi tentado foi Eva. O homem se entregou porque quis. O homem não queria ficar sem Eva, por isso ele comeu do fruto que ela lhe ofereceu. Embora perfeita da sua espécie, ainda assim podemos supor que a mulher fosse... não tem como dizer isso, não quero ofender as mulheres, longe disso, não quero dizer que elas são inferiores ao homem, não é colocando dessa maneira, mas Deus passou o conhecimento para Adão, e Adão passou o conhecimento para Eva. Então Eva recebeu o conhecimento que Deus passou para Adão através de Adão. E ela não recebeu então esse conhecimento ou esse mandamento diretamente de Deus, mas de segunda mão, pelo seu esposo. E portanto, pôde ser mais facilmente persuadida a não confiar nele. Por favor, não quero dizer que a mulher é inferior ao homem. Não é isso. Paulo diz que ela foi tentada por ser a parte mais fraca. É isso que Paulo diz. Segundo, a astúcia do diabo consistia em conversar com a mulher quando ela estava só. Ela não estava tão só. Adão estava perto dela. Mas ela estava mais próxima da árvore, não tão perto de Adão. Se a mulher tivesse ficado junto com o seu marido, ao lado do qual tinha
sido recentemente tirada, ela não teria estado tão exposta. A palavra de Deus está cheio de versículos dizendo isso. Andarão dois juntos se não concordarem. Então, ou seja, juntos um levanta o outro, juntos são mais fortes. Então a palavra de Deus deixa isso claro para o marido e para a mulher. Existem muitas tentações, as quais a solidão oferece grande vantagem. Por isso, o Senhor Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. Por quê? Porque sozinho torna-se mais fácil ser iludido pelo diabo. Mas a comunhão dos santos contribui muito para a força e a segurança daqueles que buscam o Senhor. Por isso, a presença na igreja é melhor. Por quê? Porque quando a gente está na igreja, a gente é mais santo. Porque estamos no meio dos irmãos. Um fortalece o outro. Também, o diabo aproveitou a vantagem de encontrá-los perto da árvore proibida. E provavelmente olhando para os frutos, somente para satisfazer a sua curiosidade. Olha que interessante isso. O que eles estavam fazendo lá no meio do jardim, de olho naquela árvore? De olho naquele fruto. Lá no capítulo 1, eles falam que ela era agradável aos olhos, esse fruto. Provérbios 4, 14 e 15, está falando São conselhos paternos, nesse capítulo 4. E nesse versículo, ele fala do homem iníquo. E no versículo 15 ele diz assim: evita-o, não passes por ele. Ou seja, evita passar perto dele. Por quê? Porque senão você pode ser tentado a segui-lo, tentado a fazer o que ele faz. Então, evita-o. Adão e Eva, a partir do momento que Deus disse não coma desse fruto, eles não deveriam nem passar perto desse fruto. Não deveriam nem chegar perto desse fruto. Mais um ponto. Satanás tentou Eva para que ela pudesse tentar Adão. Da mesma maneira, ele tentou Jó por intermédio da sua esposa e tentou a Cristo por meio de Pedro. A estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás, consiste em trazer as tentações por mãos das quais jamais suspeitaríamos que isso aconteceria. Aquelas que têm mais interesse em nós e que mais nos influenciam. Estava assistindo um filme com a Adriana e tinha um rapaz que era viciado em maconha, em drogas. Maconha. E o pai dele tentou colocar ele numa clínica de recuperação, mas ele ficou algumas horas e saiu. Aí foi para a casa do pai, o pai era separado da mãe, já tinha um problema, né? Mas tudo bem. Chegando lá, ele não tinha mais o que fumar, né? Não tinha mais, tiraram tudo dele. Mas o que ele fez? Ele foi conversar com o pai falando para ele, o pai falou assim, você está viciado. Ele disse, não, são meus amigos que me levam para isso. Aí o pai disse, então você tem que fazer novas amizades.
nós temos que tomar muito cuidado com isso. Saber olhar se as nossas amizades não estão sendo instrumentos de Satanás. A palavra de Deus fala de pessoas possuídas pelo demônio. O Senhor Jesus não foi possuído, Pedro não foi possuído por Satanás, mas ele foi influenciado. Pedro tornou-se um instrumento de Satanás para tentar Cristo. A mulher de Jó, a esposa de Jó, foi instrumento de Satanás para tentá-lo, para que ele caísse, para que ele abandonasse o Senhor Deus. E Eva foi um instrumento de Satanás para Adão, para que Adão caísse. A palavra de Deus não fala que Adão contestou, mas o que você fez? Você pegou aquele fruto que Deus disse que não. Não. A mulher trouxe e ele comeu. Não tira a culpa dele. Ele é mais culpado do que Eva. Por quê? Porque ele tinha que estar lá para responder para Satanás, para a serpente. Responsabilidade do homem, como cabeça da família, é estar apoiando sua esposa. Eva estava separado dele, mas ele deveria estar perto de Eva. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com essa separação. Muito. Então, primeiro, qual foi a sutileza? Qual era a sutileza do diabo? Atacar o vaso mais fraco com suas tentações. A astúcia do diabo consistia em conversar com a mulher quando ela não estivesse junto do seu marido. O diabo aproveitou a vantagem de encontrá-la perto da árvore proibida e provavelmente olhando para o fruto somente para satisfazer a sua curiosidade. Satanás tentou Eva para que ela pudesse tentar Adão. Ele sabia que se ele conseguisse a mulher mais fraca, ele conseguiria Adão. A tentação propriamente dita e a maneira artificial como foi conduzida. Interessante. Frequentemente nas Escrituras, lemos sobre o perigo que corremos pelas tentações de Satanás. Veja, 2 Coríntios 2:11 fala de seus ardis. Apocalipse 2:24 fala das suas profundezas. E aqui está falando das profundezas, por quê? Porque aquela mulher, Jezabel, falava das profundezas de Satanás. Ela queria falar de Deus, mas não tinha o que falar, então ela falava de Satanás. E as suas ciladas. Efésios 6, onde fala da armadura do cristão, versículo 11 fala das ciladas que Satanás arma para nós. Os maiores exemplos que temos estão nas tentações que ele fez aos dois Adãos, ou seja, primeiro Adão e ao segundo Adão. Em Mateus 4, nós temos a tentação de Cristo. Nesta, o inimigo ou seja, na de Adão, o primeiro Adão, o inimigo foi vitorioso. Mas quando quis enfrentar o segundo Adão, Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele foi frustrado. Aquilo que o inimigo disse àqueles que ele não podia controlar, mesmo por alguma corrupção que neles houvesse, ele diz a nós, pelos nossos próprios
corações enganadores e pelos nossos raciocínios carnais. Nós temos um inimigo grande, Satanás. Mas nós temos dentro de nós o nosso ego, a nossa carne também, e o mundo aí fora, que nos tenta. Isso torna os seus ataques contra nós menos discerníveis, mas não menos perigosos. O que o diabo desejava era persuadir Eva a comer o fruto proibido. E para fazer isso, ele usou o mesmo método que ainda utiliza hoje. Versículo 1. Foi assim mesmo que Deus disse? Ele questionou se isto seria ou não um pecado. Ele questionou se isso seria ou não um pecado. Versículo 4. Ele negou que havia qualquer perigo nisso. Versículo 5. Ele sugeriu que haveria muitas vantagens ao fazê-lo. Olha só. Ele distorceu o mandamento do Senhor. E ainda ele usa esses mesmos argumentos hoje. E estes são os argumentos comuns. Ele questionou se seria ou não pecado comer desta árvore. E se o seu fruto era realmente proibido. Ou seja, ele pegou aquilo que Deus tinha dito, mandado, e distorceu completamente. Observe, ele disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis? As primeiras palavras indicavam alguma coisa dita anteriormente, introduzindo estas e com as quais estão conectadas, talvez alguma conversa que Eva tinha tido consigo mesma, da qual Satanás se aproveitou e da qual injetou essa pergunta. Na cadeia de pensamentos, uma coisa leva a outra de maneiras estranhas e talvez no final alguma coisa má. Veja bem, ele não revela a princípio o seu desígnio, mas propõe uma pergunta que parecia inocente. Chegou para Eva como se ele dissesse mais ou menos assim: eu ouvi uma novidade, diga-me se é verdade que Deus proibiu você de comer desta árvore. Assim ele começou a conversa e a atraiu ao diálogo. Aqueles que desejam estar seguros têm a necessidade de suspeitar e se acautelar ao falar com o tentador. Quantas vezes nós somos tentados dessa maneira? Será que é isso mesmo que a palavra de Deus quer dizer? Nós temos vivido uma época muito problemática, que é não acreditar na literalidade das Escrituras. As pessoas pensam que algumas coisas foram escritas por alegorias, coisas alegóricas, mas não é bem assim. A palavra de Deus deixa bem claro para nós, e tem pessoas que vêm e dizem assim para a gente: não, mas isso era naquele tempo, agora é diferente. Como diferente? Se for diferente, então vamos pegar o livro de Eclesiastes e jogar no lixo, porque lá está escrito o seguinte: não há novidade debaixo dos céus. Deus não muda.
Mas aí vem alguém e diz assim, o dispensacionalista diz que Deus tratou o homem de uma maneira. Não, Deus tratou o homem sempre da mesma maneira. Sempre. Ele nunca mudou a sua maneira. Porque se Deus mudar, ele não é Deus. Se ele for mutável, ele não é Deus. Então, Satanás chegou com uma conversinha, jogando aquela sementinha de dúvida na cabeça de Eva. Eu ouvi uma novidade. O diabo cita o mandamento de modo fraudulento, como se fosse uma proibição, não somente daquela árvore, mas de todas. Olha, o que está embutido nessa palavra. O homem se alimentava basicamente do quê? Frutas e sementes. Não tinha outra alimentação, ninguém comia carne. Então, se ele fosse proibido comer o fruto da árvore, ele ia passar fome. É isso que ele está colocando. Olha, Deus mandou, você pode comer de nenhuma árvore. Mas não é isso que diz o versículo lá do capítulo 2. Diz que de toda a árvore podiam comer, menos da árvore, das duas árvores que estão no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Satanás pegou aquele mandamento de Deus, distorceu, virou ao contrário e jogou essa conversa nos ouvidos de Eva. Deus tinha dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao agravar a exceção, o inimigo desejava invalidar a permissão que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? A lei divina não pode ser reprovada, a menos que seja, antes de tudo, mal apresentada. Por isso, nós temos que tomar cuidado quando nós falamos a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos tomar cuidado para não citar o versículo distorcido. Por isso, quando a gente erra, a gente pede perdão e lê certo. Por quê? Porque é a palavra do Deus vivo. E nós precisamos tomar cuidado. A lei divina não pode ser reprovada, a menos que seja, antes disso, mal apresentada. Também, ele parece falar de forma zombeteira, zombando, censurando a mulher pela sua timidez em aproximar-se daquela árvore. É como se ele tivesse dito mais ou menos assim: você é tão meticulosa e cautelosa e tão precisa por Deus ter dito não comereis. Você é tão meticulosa e cautelosa e tão precisa por Deus ter dito não comereis. O diabo é tanto um mentiroso como também um zombador. Tanto um mentiroso quanto um zombador. Desde o princípio, ele é essas duas coisas. E os escarnecedores dos últimos dias serão como ele, porque são seus filhos. Lembra o que a gente falou? Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Vocês são filhos do diabo. Por isso, nós temos que tomar cuidado quando nós somos zombeteiros. Eu não estou dizendo que não se possa brincar, mas nós precisamos tomar muito cuidado quando nós começamos a ofender. Quando nós começamos a colocar palavras que podem derrubar uma vida. Precisamos tomar cuidado para a gente não entrar num terreno, porque
nós nunca conhecemos com quem estamos falando. Nós não conhecemos com quem a gente está falando. A gente não sabe como é que aquela pessoa pode reagir àquela brincadeira. E isso pode destruir uma vida. Satanás brincando, você é tão... não precisa ser assim como você está falando. Não é bem assim como você disse. É bem assim, sim. Veja, também aquilo que o diabo desejava desde o início era remover o senso de obrigação que ela tinha para com o mandamento. Certamente você está enganada, disse a serpente. Não pode ser verdade que Deus lhe proibisse dessa árvore. Ele não faria uma coisa tão pouco razoável. Olha, um fruto tão bonito, deve ser tão gostoso. Deus não ia fazer isso. Não, pensa bem no que você está me falando, porque Deus não fez isso. Observe que a sutileza de Satanás é manchar a reputação da lei divina como algo incerto ou conservar uma crença firme e um elevado respeito pelo mandamento de... Desculpe, irmãos, vou ler direito. Observe que a sutileza de Satanás é manchar a reputação da lei divina como algo incerto ou pouco razoável. Desta forma, atraindo as pessoas ao pecado. Se você pegar todas as tentações, ela sempre parte desse princípio. Portanto, é nossa sabedoria conservar uma crença firme e um elevado respeito pelo mandamento de Deus. Deus disse: não mentirás, não tomarás o meu nome em vão, não te embriagarás. Sim, tenho certeza de que ele disse isso, e disse-o bem, e pela sua graça eu agirei de acordo com a sua ordem, seja qual for o tentador que sugira o contrário. Mas isso foi feito para aquela época, não é para agora. Agora é diferente, Deus trata a gente diferente. Não, Deus não trata ninguém diferente. Deus falou, olha, a mentira, quem mente é filho do diabo. Ele diz, se embriagar faz mal porque tira a racionalidade. Então nós vamos tomar cuidado com essas coisas. E em resposta a essa pergunta, a mulher fornece uma explicação clara e completa da lei a qual estava sujeita. Versos 2 e 3 do capítulo 3. Foi a sua fraqueza entrar em conversação com a serpente. O homem rico, evita-o. A serpente veio conversar comigo, mas toda serpente fala não. Por que essa está falando? Devia ter sido ela mais astuta. Mas não foi. A mulher poderia ter percebido pela pergunta que a serpente não tinha boas intenções. E por isso deveria ter desencadeado para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, como o Senhor Jesus disse. Mas a sua curiosidade e talvez a sua surpresa por ouvir uma serpente falando, levaram-na a continuar conversando com a serpente.
Observe que é perigoso lidar com uma tentação que deveria ser logo de início rejeitada com desdém e repulsa. Não. Arreda-te, Satanás, disse o Senhor Jesus. O exército que parece conversar com o inimigo não está longe de se render, de ter que se render. O exército que pensa em conversar não está longe de ter que se render. Aqueles que desejam ser protegidos do mal devem se manter fora do caminho do mal. Provérbios 14, 7 e Provérbios 19, 27. Vamos ler em casa a respeito disso. Também foi a sua sabedoria registrar a liberdade que Deus lhe tinha concedido. Em resposta à insinuação dissimulada da serpente, como se Deus os tivesse colocado no paraíso somente para atormentá-lo com a visão de frutos apetitosos, porém proibidos? Sim, diz ela, nós podemos comer de dos frutos destas árvores, graças ao nosso Criador. Nós temos abundância e variedade suficiente que nos são permitidas. Observe que para evitar uma situação de desconforto com as restrições da religião, é bom que frequentemente examinemos as suas liberdades e os seus confortos. Foi um exemplo de sua decisão o fato de ter aderido ao mandamento e de repeti-lo fielmente, com uma certeza inquestionável. Deus disse: eu tenho certeza de que ele disse, não comereis do fruto desta árvore. Por isso, nós temos que estudar a Bíblia, temos que acreditar, a nossa fé tem que ser cada vez mais fundamentada na palavra de Deus, cada vez mais firme, sabendo quem é o nosso Deus, sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele fez, sabendo o que Ele faz, para que nós possamos ter essa firmeza e discernimento que Eva deveria ter tido. Ela deveria ter respondido. Deus disse, eu tenho certeza de que Ele disse, não comereis dessa árvore aqui, das outras todas, mas dessa daqui não. E o fato desta ter acrescentado, Eva, ter acrescentado, nem nele tocareis, parece ter se originado de uma boa intenção, como pensam alguns, e não totalmente para insinuar que o mandamento era rígido demais. Não toquem, não provem e não manuseiem, mas como se estivesse colocando uma cerca em torno da árvore. Não devemos comer, portanto não iremos tocar. É completamente proibido e a autoridade da proibição é sagrada para nós. É proibido. Deus proibiu comer dessa árvore. É só dessa que eu não posso comer. E também, ela parece hesitar um pouco sobre a ameaça e não foi tão enfática e fiel na repetição dela quando foi em relação ao preceito. Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que ela diz é somente para que não morrais. Diferença da palavra que Deus disse e de que Eva disse. Deus disse, o dia que dela comer, certamente morrereis. E ela disse, para que não morrais.
Observe que a fé vacilante e as decisões hesitantes oferecem grande vantagem ao tentador. Nós estamos passando por essa pandemia e estamos sofrendo o que está acontecendo. Todo mundo está sofrendo. Mas o crente deveria ter a certeza de que nada vai acontecer com ele se não passar pela vontade de Deus. E se tiver que acontecer, saber que aquilo é a vontade boa e perfeita de Deus para com ele. Ele não precisa ficar com medo. Cuidado é uma coisa, temor é outra coisa. Se esse cuidado vem de temor, aí é perigoso. Mas nós temos que ser prudentes. É como a gente sempre diz. Se eu tenho dois caminhos, um é mais longo, mas é mais seguro, e o mais curto é perigoso e pode acontecer alguma coisa, a prudência me diz o quê? Vai pelo mais longo. Por quê? Porque é prudência, é responsabilidade. Nós não somos escravos, mas somos responsáveis. É diferente. Agora, pode ser que você está chegando num lugar e você precisa chegar do outro lado mais rápido e Deus coloca no seu coração a certeza de que você pode atravessar, que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas isso não depende de você. Depende da fé que você tem em Deus. Não ser obstinado, mas ter fé. É diferente. Veja, vou repetir. Observe que a fé vacilante e as decisões hesitantes oferecem grande vantagem ao tentador. Por isso, nós temos que estar firmes na fé. Por isso, nós temos que estar firmes sabendo que Deus vai cuidar de nós a cada momento, a cada instante. Satanás negou que houvesse qualquer perigo nisso, ou seja, em comer o fruto, distorcendo assim o que Deus diz. Satanás negou que houvesse qualquer perigo nisso, insistindo que, embora isso pudesse ser uma transgressão ao preceito de Deus, ainda assim não estaria sujeito a uma penalidade. Certamente não morrereis, diz ele no versículo 4. Vocês não morrerão agonizantes. É o significado em uma contradição direta com o que Deus tinha dito. Vocês não morrerão agonizando. Veja, não é garantido que vocês morrerão. Como não é garantido? Deus disse que era. E ele não usa a palavra certamente. Com certeza vocês morrerão. Com certeza vocês morrerão. Veja, não é garantido que vocês morrerão. Segundo alguns, não é tão garantido como vocês foram levados a crer. Olha como é que Satanás é. Ele usa mais ou menos isso. Olha, veja a vida de fulano. Tocando um assunto que é complicado, mas é um assunto muito que ilustra isso. O casal está casado e de repente se separa. O que a palavra de Deus diz? Não separe, haja perdão. Mas separou. Não conseguiram se perdoar, não conseguiu haver perdão, o coração não foi amolecido, não houve perdão, separação. Aí Deus diz, não pode casar de novo. Não, mas espera aí. Não é tão garantido como você está dizendo que vai ser um problema. Aí, passa um ano, acaba a lua de mel. Aí começam os problemas.
Aí lembra lá atrás, puxa vida, eu não ouvi o que Deus disse. É dessa maneira que não é tão garantido que não vai acontecer. Dessa maneira, Satanás se esforça para abalar aquilo que ele não pode destruir. E procura invalidar a força das ameaças divinas, questionando a veracidade delas. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo na nossa vida? E uma vez que se suponha ser possível que exista alguma falsidade ou falácia em qualquer palavra que venha da parte de Deus, uma porta então é aberta à completa infidelidade. Desculpa a palavra, titubeou, abriu a porta para Satanás entrar. Satanás, em primeiro lugar, ensina os homens a duvidar e depois a negar. Primeiro ele ensina a duvidar, depois ele ensina a negar. Se você pegar a teoria da evolução, é justamente isso. Mas como é que isso surgiu do nada? Como que a gente sabe que surgiu do nada? Hebreus 11, 3. Pela fé, nós sabemos que o universo foi feito do nada, veio existir do nada, pela palavra do seu poder. Agora, quando eu começo a duvidar disso, aí está aberto a porta para negar o que Deus fez. Ele os torna céticos a princípio, e depois, devagarzinho, gradativamente, os transforma em ateus. Segundo outros, o inimigo estava dizendo: é garantido que vocês não morrerão. É garantido que vocês não morrerão. Ele tenta comprovar a sua condição com a mesma expressão de garantia que Deus tinha usado ao ratificar a ameaça. A mesma. Ele começou a questionar o preceito, no verso 1, mas vendo que a mulher o seguia, deixou esse ataque de lado e fez o segundo ataque. Desta vez, sobre a ameaça, exatamente onde percebeu que Eva vacilava. Pois ele é rápido em descobrir todas as vantagens, é perspicaz. E em atacar onde a muralha estiver mais fraca, certamente não morrerás, diz ele. Isto era uma mentira completa. Vinda de quem? Do pai da mentira. Semana que vem, nós vamos parar aqui, já deu 1 hora, acho, de vídeo, nós vamos parar aqui, e semana que vem a gente continua. Mas leia esses versículos. Gênesis 3, de 1 a 5, e de 6 a 8 também. Semana que vem a gente vai entrar na queda do homem, Vamos terminar a sutileza do tentador e entrar na queda do homem. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esses momentos na meditação da tua palavra. Queremos agradecer pelo cuidado que o Senhor tem com nós. Queremos agradecer porque o Senhor é Deus, nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho morrer por nós para que nós pudéssemos ter vida. Ó Pai, que essas palavras que nós ouvimos agora possam penetrar os nossos corações e possamos estar mais firmes em Ti, querer Te seguir e querer fazer a Tua vontade. Abençoa cada um que está ouvindo esse vídeo, que a palavra possa fazer guarida desses corações. Te louvamos, te rendemos graças por esse dia e
por esse vídeo, por essa meditação, a tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.